Eu nunca imaginei que me tornaria invisível dentro da casa da minha própria família. Aos 55 anos, depois de 30 anos na enfermagem e de perder meu amado marido Roberto há apenas 8 meses, eu acreditava que morar com meu filho Daniel nos aproximaria. Pensei que preencheria o silêncio que havia consumido minha casa vazia desde o funeral de Roberto. Eu estava errada. A manhã em que tudo mudou começou como qualquer outra. Eu estava parada em frente ao espelho do banheiro, aplicando cuidadosamente o batom coral que Roberto costumava dizer que fazia meus olhos brilharem. Minhas mãos já não eram tão firmes como antes. A artrite havia se infiltrado em minhas articulações como um visitante indesejado. Mas eu ainda tentava parecer apresentável. Hoje era um dia especial. Daniel e sua esposa, Melissa, iriam receber alguns colegas dela do escritório de advocacia para um pequeno coquetel, e eu queria estar bonita para a minha família. Ouvi os saltos de Melissa estalando contra o piso de madeira enquanto ela se aproximava do banheiro. Pelo espelho, observei-a se encostar no batente da porta, suas unhas perfeitamente feitas batucando em sua bolsa de grife. Tudo em Melissa era impecável. Desde seu cabelo loiro de salão até seu traje social, que provavelmente custou mais do que a minha aposentadoria mensal. Se arrumando para hoje à noite? Ela perguntou, com aquele tom adocicado que usava perto dos outros. Mas estávamos sozinhas agora, e eu já deveria saber. Sim, querida. Queria estar bonita para seus convidados. Respondi, focando na aplicação do batom. Meu reflexo mostrava uma mulher que havia vivido, que havia amado profundamente, que havia cuidado de inúmeros pacientes em suas horas mais sombrias. As linhas ao redor dos meus olhos contavam histórias de risos e lágrimas, de sabedoria conquistada através de décadas de experiência. Melissa se aproximou, estudando meu reflexo com a avaliação clínica de alguém que analisa um imóvel para compra. Seu sorriso era perfeitamente ensaiado, mas seus olhos permaneciam frios. Bem, Clara, disse ela, pausando o tempo suficiente para que as palavras penetrassem. Maquiagem já não faz mais milagre. O batom escorregou dos meus dedos, caindo com um estalo na bancada de mármore. Aquelas 6 palavras me atingiram como um soco no estômago, roubando o ar dos meus pulmões e enviando um gelo por minhas veias. Encarei seu reflexo no espelho, procurando por algum sinal de que ela estava brincando, que aquilo era uma tentativa equivocada de humor entre família. Mas sua expressão permaneceu inalterada. Sorriso doce, olhos calculistas. Ela quis dizer cada palavra. Te vejo lá embaixo. Ela acrescentou animadamente, como se tivesse acabado de comentar sobre o tempo, em vez de desferir um golpe devastador na minha autoestima. Seus saltos estalaram pelo corredor, deixando-me sozinha com o eco de sua crueldade. Agarrei a borda da bancada, os nós dos meus dedos brancos contra o mármore frio. No espelho, vi uma mulher que mal reconhecia. Não porque a idade me mudara a ponto de ficar irreconhecível, mas porque de repente me vi através dos olhos de Melissa. O batom coral que Roberto amava agora parecia berrante e desesperado. A atenção cuidadosa que eu dedicara à minha aparência pareceu tola e patética. Anos de dignidade não me permitiram desmoronar completamente. Fui enfermeira por 3 décadas, segurei as mãos de pacientes terminais, dei notícias que destroçaram famílias, mantive a compostura em situações que quebrariam pessoas mais fracas. Eu não deixaria as palavras de Melissa me destruírem, mesmo que elas abrissem feridas profundas em meu coração. Abaixei-me para pegar o batom, minhas mãos tremendo levemente enquanto o colocava de volta na minha nécessaire. Olhei para mim mesma mais uma vez no espelho. Olhei de verdade. A mulher que me encarava havia criado um filho que agora era um engenheiro de sucesso. Ela havia feito plantões duplos para ajudar a pagar a faculdade dele. Ela havia cuidado de seu marido durante sua doença final com uma devoção inabalável. Ela havia salvado vidas, confortado famílias enlutadas e feito a diferença neste mundo. Mas nada disso parecia importar para as pessoas que deveriam me amar mais. Desci as escadas de cabeça erguida, meu batom coral ainda perfeitamente aplicado. A sala de estar já estava se enchendo com os colegas de Melissa. Advogados jovens e ambiciosos em ternos caros
que falavam no ritmo acelerado de gente que media o tempo em fatias de minutos e cobrava por cada uma delas. Daniel estava bancando o anfitrião, oferecendo bebidas e conversando sobre tendências de mercado e oportunidades de investimento. Quando entrei na sala, a conversa não parou, mas mudou sutilmente. Senti a mudança de energia que acontece quando alguém indesejado se junta a um grupo. Melissa deslizou até mim com seu sorriso profissional firmemente no lugar. Pessoal, quero que conheçam a mãe do Daniel, a Clara, anunciou ela, sua voz carregando ênfase suficiente na palavra mãe para estabelecer meu papel na hierarquia da casa. Ela está passando um tempo com a gente. Passando um tempo com a gente. Como se eu fosse uma visita temporária em vez de família. Como se minha presença fosse um favor que eles estavam graciosamente estendendo, e não a evolução natural de uma família se apoiando em tempos difíceis. Os convidados acenaram educadamente e voltaram para suas conversas sobre casos, clientes e como se tornar sócio. Fiquei ali, de repente me sentindo uma intrusa no que deveria ser meu lar. Daniel me viu do outro lado da sala e ofereceu um sorriso fraco antes de se voltar para sua discussão sobre contratos de engenharia. Fui para a cozinha, dizendo a mim mesma que estava sendo prestativa ao verificar os salgadinhos do buffet. Na verdade, eu só precisava de um momento para respirar, para processar o que tinha acabado de acontecer e o que aquilo significava para meu futuro nesta casa. Enquanto arrumava os canapés em uma bandeja, ouvia fragmentos da conversa da sala. A risada de Melissa soava frequentemente, o tilintar ensaiado de alguém que dominava a arte do networking. Ouvi meu nome ser mencionado uma vez, seguido por vozes baixas e o que soou suspeitosamente como murmúrios de compaixão. Eles estavam falando de mim, da pobre Clara, a sogra viúva que não tinha para onde ir, sobre o fardo que Daniel e Melissa haviam tão generosamente assumido. Sobre como devia ser difícil para um casal jovem ter um parente idoso morando em seu espaço. Eu não era idosa. Eu não era um fardo. Eu era uma mulher que havia perdido o parceiro de uma vida e cometido o erro de acreditar que família significava algo mais do que obrigação e inconveniência. Mas enquanto eu estava naquela cozinha, segurando uma bandeja de canapés caros para convidados que mal notavam minha existência, percebi que meu valor nesta casa havia sido silenciosamente redefinido. Eu não era a mãe de Daniel, a mulher que sacrificou tanto por seu sucesso. Eu não era Clara, a enfermeira, que dedicou sua vida a cuidar dos outros. Eu era apenas uma mulher mais velha, ocupando espaço na casa de outra pessoa, usando uma maquiagem que já não fazia mais milagres. As semanas que se seguiram àquele coquetel se tornaram uma aula de mestrado em crueldade sutil. Melissa havia descoberto a arma perfeita. Palavras que cortavam fundo, mas não deixavam cicatrizes visíveis, ditas com uma doçura tal que qualquer objeção me faria parecer irracional ou sensível demais. Começou com as listas de compras. Toda terça-feira, Melissa deixava um bilhete na bancada da cozinha detalhando o que precisava ser comprado para a semana. Meu nome nunca estava nessas listas, como se minhas necessidades alimentares fossem irrelevantes ou minha presença fosse temporária demais para merecer consideração. Quando perguntei a Daniel sobre isso, ele apenas deu de ombros e disse: "Mãe, você sabe do que gosta. É só adicionar o que precisar." Mas não era sobre a comida. Era sobre ser apagada do planejamento básico da vida doméstica. Era sobre ser tratada como uma hóspede que ficou mais do que o esperado, em vez de um membro da família construindo um novo lar. A situação do café se tornou outra pequena humilhação diária. Melissa comprava cafés especiais orgânicos que ela e Daniel apreciavam todas as manhãs antes do trabalho. Ela coava o suficiente para apenas 2 xícaras, nunca se oferecendo para fazer a mais para mim. Quando comecei a passar meu próprio café depois, ela começou a deixar bilhetes passivo-agressivos sobre economizar energia e evitar desperdício. "Clara, querida", disse ela uma manhã, observando-me despejar água quente sobre meu café solúvel. "Talvez pudéssemos coordenar melhor nossos horários de café. Parece um desperdício ligar a máquina 2 vezes toda manhã." Seu tom era razoável, seu sorriso simpático, mas a mensagem era clara. Minhas necessidades eram um inconveniente. Daniel não disse nada.
Sentado no balcão da cozinha lendo notícias sobre finanças em seu tablet, com fones de ouvido, ele se removia de qualquer conflito que pudesse perturbar sua rotina matinal cuidadosamente ordenada. Esse se tornou seu padrão. Uma ignorância deliberada sempre que a tensão surgia entre sua esposa e sua mãe. A dinâmica na mesa de jantar tornou-se cada vez mais desconfortável. Melissa e Daniel discutiam seus dias, seus planos, suas obrigações sociais, enquanto eu comia em silêncio refeições que muitas vezes eu mesma havia preparado. Eles falavam ao meu redor, às vezes sobre mim, mas raramente comigo. Eu me tornei a vela nas conversas das quais deveria fazer parte, uma testemunha silenciosa de uma vida à qual eu era adjacente, mas não pertencia de verdade. Daniel, não se esqueça de que temos a festa de aniversário de casamento dos Almeida no próximo sábado, dizia Melissa, cortando sua salada com movimentos precisos. Eu disse a eles que levaríamos aquele champanhe da sua última viagem de negócios. É melhor sairmos por volta das 7. Daniel respondia. O trânsito vai estar terrível se esperarmos muito. Eles nunca perguntaram se eu tinha planos. Nunca consideraram se eu gostaria de ser incluída. Eu era um móvel invisível, presente, mas irrelevante para sua agenda social. Uma noite, enquanto discutiam uma escapada de fim de semana para a casa de praia de uma amiga da faculdade de Melissa, eu finalmente me manifestei. Parece adorável. Faz anos que não vejo o mar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O garfo de Melissa parou a meio caminho da boca, e os olhos de Daniel permaneceram fixos em seu prato. A mensagem não dita pairava pesada no ar. Este convite não era para mim. Ah, Clara! Melissa finalmente disse, sua voz escorrendo falsa simpatia. Receio que vá ser uma reunião bem pequena. Só casais, sabe? Bem íntimo. Tenho certeza que você entende. Eu entendia perfeitamente. Eu entendia que estava sendo sistematicamente excluída de suas vidas, enquanto esperavam que eu permanecesse grata pelo teto sobre minha cabeça. Os telefonemas eram talvez a parte mais dolorosa. Quando Roberto estava vivo, Daniel ligava regularmente. Conversávamos sobre tudo. Seu trabalho, suas esperanças, memórias de sua infância. Essas conversas tinham sido uma ponte entre nossos mundos, uma conexão que fazia a distância entre nós parecer menor. Agora, morando na mesma casa, mal nos falávamos. Mas eu podia ouvi-lo conversando com a mãe de Melissa todo domingo de manhã, suas conversas cheias de risadas e um calor genuíno. Ele perguntava sobre o jardim dela, seu clube do livro, seus planos para as festas de fim de ano. O contraste era gritante e intencional. Sua sogra parece adorável, eu disse a Melissa um dia, tentando puxar assunto enquanto estávamos na cozinha. Ah, ela é maravilhosa, respondeu Melissa, sem tirar os olhos do laptop. Tão independente, tão cheia de vida. Ela vai viajar para a Europa no próximo mês com a irmã. Algumas pessoas realmente sabem como aproveitar a melhor idade. A implicação era inconfundível. Algumas pessoas sabiam envelhecer com elegância, não se tornando um fardo para seus filhos. Algumas pessoas tinham o bom senso de manter sua independência em vez de se impor a famílias jovens e ocupadas. O quarto de hóspedes onde eu dormia tornou-se um lembrete constante do meu status temporário. Enquanto o resto da casa era decorado com toques pessoais, fotos de família, obras de arte, móveis confortáveis, meu quarto permanecia estéril e impessoal. As paredes estavam nuas, os móveis genéricos, a atmosfera era a de um hotel mediano, não de um lar. Quando perguntei se poderia pendurar alguns quadros, fotos de Roberto e eu, da infância de Daniel, da família que um dia fomos, Melissa sugeriu gentilmente que deveríamos esperar até termos certeza sobre os arranjos a longo prazo, como se minha presença ainda estivesse sob avaliação, sujeita a revisão e possível rescisão. Meus colegas de enfermagem começaram a ligar com menos frequência. Não porque não se importassem, mas porque, quando perguntavam como eu estava me adaptando à vida com meu filho, eu me pegava mentindo. Está tudo maravilhoso, eu dizia. Daniel e Melissa são tão bons para mim.
Eu não conseguia admitir que me sentia mais sozinha morando com a família do que na minha casa vazia após a morte de Roberto. O isolamento era calculado e completo. Eu estava sendo sistematicamente separada da minha vida antiga enquanto era impedida de me juntar totalmente à nova vida deles. Eu existia em um espaço liminar, nem totalmente família, nem completamente estranha, tolerada, mas não bem-vinda, abrigada, mas não em casa. O ponto de ruptura veio durante uma conversa casual que ouvi entre Melissa e sua irmã. Elas estavam na sala de estar enquanto eu dobrava roupas no corredor ao lado, suas vozes chegando claramente pela porta aberta. Como você está se virando com a mãe do Daniel morando aí? A irmã perguntou. Ah, é um desafio, respondeu Melissa com um suspiro teatral. Você sabe como são as pessoas mais velhas. Cheias de manias, precisam de atenção constante. E o jeito que ela se veste, a maquiagem antiga, é como ter a avó de alguém perambulando pela casa o tempo todo. A avó de alguém, não a mãe de Daniel. Não uma mulher com nome, história e sentimentos que poderiam ser feridos. Apenas uma idosa genérica que estava convenientemente ocupando espaço em sua casa moderna e estilosa. Quanto tempo você acha que ela vai ficar? A irmã insistiu. Essa é a pergunta de R$1 milhão. Melissa riu. Estamos torcendo para que ela perceba que ficaria mais feliz em um lugar mais apropriado para a idade dela. Talvez uma daquelas comunidades para idosos, onde ela poderia estar com pessoas da sua idade. Fiquei paralisada no corredor, uma camisa meio dobrada em minhas mãos trêmulas. Elas estavam planejando minha partida, discutindo meu futuro como se eu fosse um problema a ser resolvido, em vez de um membro da família a ser amado. Naquela noite, deitada em meu quarto de hóspedes estéril, encarei a verdade que vinha evitando. Aquilo não era uma fase de adaptação. Era uma campanha sistemática para me deixar tão desconfortável que eu mesma optaria por sair, absolvendo-os de qualquer culpa por me abandonarem. Mas eu não tinha para onde ir. Minha casa foi vendida, minhas economias eram modestas, minhas opções limitadas. Eu estava presa em uma situação em que não era querida nem capaz de escapar, dependente de pessoas que viam minha dependência como um fardo, e não como uma oportunidade de demonstrar amor. Eu tentei tanto me fazer útil, provar que minha presença era uma bênção, não um fardo. Todas as manhãs, acordava antes do amanhecer para limpar a casa até que brilhasse. Preparava jantares elaborados, usando receitas que aperfeiçoei ao longo de décadas. Cuidava do jardim com o mesmo carinho que um dia dediquei aos meus pacientes, extraindo vida da terra com mãos gentis que confortaram os moribundos e celebraram novos nascimentos. Mas meus esforços pareciam apenas irritá-los mais. Quando eu fazia uma limpeza pesada na cozinha, Melissa passava o dedo nas superfícies que eu acabara de esfregar, procurando por manchas com o rigor de uma inspetora de hotel. Quando preparei a carne de panela favorita de Daniel, a mesma receita que o fazia implorar por mais quando criança, ele comeu mecanicamente enquanto rolava o feed do celular, nunca reconhecendo as horas de amor que eu havia derramado naquela refeição. Mãe, você não precisa fazer tanto, disse ele uma noite, depois de eu ter passado o dia reorganizando a despensa deles por data de validade e tipo de alimento. Mas seu tom não era de gratidão, era de cansaço, como se minha prestatividade fosse apenas mais um problema que ele tinha que administrar. A pior parte eram as comparações. Começaram pequenas, menções casuais às mães de outras pessoas que gradualmente se tornaram contrastes diretos às minhas próprias falhas. A mãe de Melissa era sempre o padrão ouro, independente, estilosa, nunca se impondo na vida agitada dos filhos. A mãe da Patrícia acabou de reservar outro cruzeiro, anunciou Melissa no café da manhã, mostrando fotos a Daniel em seu celular. Ela vai para o Caribe com a turma do buraco. Não é inspirador? Ela tem 72 anos e está aproveitando a vida ao máximo. A implicação pairava no ar como fumaça. Por que eu não podia ser mais como a mãe da Patrícia? Por que eu não estava em algum lugar aproveitando a vida ao máximo em vez de atravancar a existência organizada deles?
Durante uma reunião de família particularmente dolorosa para o aniversário de Daniel, os pais de Melissa vieram visitar. Eram um casal vibrante na casa dos 70 anos, cheios de histórias sobre suas viagens recentes e sua agenda social ativa. A mãe de Melissa, Joyce, era tudo o que eu aparentemente não era. Bem vestida, financeiramente independente e, o mais importante, não morava com os filhos. Acabamos de voltar da Toscana, anunciou Joyce, mostrando fotos de vinhedos e arquitetura antiga em seu iPad. As aulas de culinária foram incríveis. Na nossa idade, temos que agarrar todas as oportunidades de aventura, não é? Com certeza, concordou Melissa entusiasmada. É muito importante que as pessoas mantenham sua independência e busquem suas paixões. Eu estava sentada no canto da sala, uma fatia de bolo de aniversário amolecendo no meu prato, ouvindo essa conversa sobre a importância de envelhecer com elegância, ficando fora do caminho dos filhos. A mensagem era cristalina. Boas mães não sobrecarregam seus filhos adultos com sua presença. Quando Joyce perguntou sobre minha situação, a sala ficou em silêncio. Daniel pigarreou desconfortavelmente enquanto o sorriso de Melissa se tornava forçado. A Clara está conosco enquanto ela resolve os próximos passos, explicou Melissa. A pausa antes de resolve, durando o suficiente para sugerir que eu estava demorando um tempo excessivo para chegar a conclusões óbvias. Ah, que situação difícil para todos, respondeu Joyce com o tipo de simpatia normalmente reservada para diagnósticos terminais. Se adaptar a novas configurações de moradia pode ser muito desafiador. Eu queria explicar que não era um caso de caridade que eles acolheram por obrigação. Queria lembrá-los que eu criei Daniel, que sacrifiquei por sua educação, que eu merecia mais do que sua pena mal disfarçada. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta, sufocadas por anos de condicionamento que ensinaram as mulheres da minha geração a sorrir e aguentar em vez de se defender. As microagressões se tornaram um ataque diário à minha dignidade. Quando usei as pérolas que Roberto me deu em nosso 20º aniversário de casamento, Melissa comentou que eram bem vintage, num tom que sugeria que vintage era sinônimo de ultrapassado. Quando me ofereci para ajudar nos preparativos de um jantar, ela me designou a tarefa de dobrar guardanapos enquanto cuidava de todos os aspectos complicados, sozinha. Minhas tentativas de conversa eram recebidas com respostas educadas, mas dispensáveis. Quando tentei compartilhar histórias da minha carreira de enfermagem, contos de milagres médicos e resiliência humana que antes cativavam plateias, Daniel balançava a cabeça distraidamente enquanto olhava o relógio. Quando mencionei livros que estava lendo ou notícias que me interessavam, Melissa respondia com comentários como: "Que legal, Clara!", antes de mudar imediatamente de assunto para algo que ela considerava mais relevante. A casa gradualmente se tornou um campo minado de regras não ditas e limites sutis. Aprendi a não usar o banheiro principal durante as manhãs, quando eles estavam se arrumando para o trabalho. Descobri que a sala de estar era essencialmente proibida durante o horário de televisão deles à noite. Descobri que minha presença na cozinha durante o café da manhã era tolerada, mas não bem-vinda. Eles nunca disseram essas coisas diretamente, mas sua linguagem corporal falava por si. A maneira como enrijeciam quando eu entrava em um cômodo. Os olhares significativos que trocavam quando eu expressava uma opinião. A forma como as conversas morriam quando eu tentava participar. Eu estava sendo treinada para minimizar minha presença, para existir silenciosamente nas margens de suas vidas, sem perturbar a harmonia que eles haviam alcançado na minha ausência. As discussões financeiras eram talvez as mais humilhantes. Apesar de contribuir para as despesas da casa com minha modesta aposentadoria, eu era regularmente lembrada de como tudo havia se tornado caro. Quando as contas de consumo chegavam, Melissa mencionava o quanto estavam mais altas desde que eu me mudei. Quando pedi para ajustar o ar-condicionado porque estava com frio, ela sugeriu que eu usasse mais agasalhos em vez de aquecer a casa inteira. Meus pequenos pedidos eram recebidos com cálculos e negociações. Quando precisei de óculos de grau novos,
Daniel suspirou pesadamente ao explicar como o orçamento deles estava apertado. Quando mencionei que meu carro velho precisava de conserto, Melissa se perguntou em voz alta se valia a pena consertar um veículo tão antigo ou se eu deveria considerar opções alternativas de transporte. A ironia não me passou despercebida. Eu passei minha carreira inteira cuidando de outras pessoas. Pacientes, Roberto, o próprio Daniel. E agora estava sendo feita para me sentir culpada por precisar de qualquer cuidado em troca. Minhas décadas de serviço e sacrifício aparentemente me renderam o direito de ser tolerada, mas não verdadeiramente acolhida. O ponto de ruptura veio durante um jantar com amigos deles, um jovem casal de profissionais que morava no bairro caro do outro lado da cidade. A conversa girava em torno de tópicos aos quais eu não podia contribuir: opções de ações, investimentos imobiliários, resorts de férias exclusivos. Eu estava sentada em silêncio, tentando ser invisível, quando de repente a esposa se virou para mim com aquele tipo de sorriso brilhante que as pessoas usam ao se dirigir a crianças ou idosos. "E o que você faz com seu tempo, Clara?" Ela perguntou, sua voz mais aguda do que durante o resto da conversa. Antes que eu pudesse responder, Melissa interveio com uma risada. "Ah, a Clara se mantém ocupada. Você sabe como são os aposentados. Eles têm todo o tempo do mundo para seus hobbies." A dispensa foi completa. Meus 30 anos de carreira na enfermagem, reduzidos a ter todo o tempo do mundo. Meu luto pela perda de Roberto, minimizado a precisar de hobbies para preencher as horas vagas. Minha presença à mesa deles, enquadrada como a inclusão caridosa de alguém sem nada melhor para fazer. Naquela noite, encarei o teto do meu quarto de hóspedes e enfrentei uma verdade que vinha evitando. Eu não era apenas indesejada, eu era ativamente ressentida. Cada respiração que eu dava naquela casa era vista como uma imposição. Cada refeição que eu comia era calculada como uma despesa. Cada palavra que eu dizia era uma interrupção de suas vidas reais. Eu havia me tornado exatamente o que passei a vida inteira lutando contra: invisível, irrelevante e completamente sozinha, apesar de estar cercada por pessoas que deveriam me amar. A enfermeira que dedicou sua vida a cuidar dos outros não tinha a quem recorrer quando ela mesma precisava de cuidado. Mas em algum lugar na escuridão daquela constatação, algo mais começou a se agitar. Ainda não era bem raiva, e não era mais desespero. Era algo mais silencioso, mas mais forte. Um reconhecimento de que eu merecia mais do que essa lenta erosão da minha dignidade. Eu ainda tinha luta dentro de mim. Eu ainda tinha valor além do que eles estavam dispostos a reconhecer. Eu só precisava me lembrar de quem eu era antes que eles me convencessem de que eu não era ninguém. A resignação se instalou lentamente, como o inverno caindo sobre um jardim que eu outrora cuidei com tanta esperança. Parei de tentar participar de suas conversas. Parei de me oferecer para ajudar com tarefas que só seriam criticadas ou refeitas. Parei de usar o batom coral que um dia fez os olhos de Roberto brilharem, porque qual era o sentido de tentar parecer bonita quando você já era invisível? Minha rotina diária se tornou menor, mais silenciosa, mais contida. Eu acordava cedo e preparava meu café solúvel em silêncio, lavando a única xícara imediatamente para que não houvesse evidência da minha existência quando eles descessem. Passava horas no meu quarto lendo livros emprestados da biblioteca pública, perdendo-me nas histórias de outras pessoas, porque a minha se tornara dolorosa demais para habitar. A mesa de jantar onde costumávamos comer juntos se tornou um símbolo do meu exílio. Eles haviam parado de pôr um lugar para mim semanas atrás, e eu parei de perguntar por quê. Em vez disso, eu comia em pé no balcão da cozinha ou sentada sozinha na pequena mesa de café da manhã perto da janela, observando os vizinhos passearem com seus cães e as crianças brincarem em quintais que pertenciam a famílias que realmente queriam estar juntas. Passei a olhar mais os álbuns de fotos que salvei da minha antiga casa. Fotos de Daniel bebê, seus dedos gordinhos enrolados nos meus, fotos de férias em família quando ríamos até a barriga doer. Imagens de festas de aniversário, formaturas e manhãs de Natal em que estar junto parecia a coisa mais natural do mundo. Naquelas fotos,
Eu via uma mulher que tinha sido amada, que tinha sido essencial, que importava profundamente para o menino que se tornou um homem que mal conseguia me olhar nos olhos. Os piores momentos vinham quando eu esquecia, brevemente, que não era mais bem-vinda na vida do meu próprio filho. Eu os ouvia rindo na sala e automaticamente me movia em direção ao som, atraída pelo instinto de compartilhar sua alegria. Mas o riso morria quando eu aparecia na porta, substituído por sorrisos educados e um silêncio desconfortável. Aprendi a recuar rapidamente, para poupar a todos nós do constrangimento da minha presença indesejada. Os amigos deles pararam de me notar completamente. Quando casais vinham para jantar, esperava-se que eu sumisse, que desaparecesse no meu quarto como um segredo de família embaraçoso. Certa vez, cometi o erro de descer para pegar um copo d'água durante uma de suas reuniões, e a maneira como os olhos de Melissa brilharam com irritação me disse tudo o que eu precisava saber sobre meu lugar em sua hierarquia social. Desculpe, sussurrei, pegando uma garrafa de água da geladeira e voltando correndo para o andar de cima. Mas ouvi a voz de Melissa me seguindo, brilhante e se desculpando. Mil desculpas por isso. Vocês sabem como é família. Família. A palavra havia perdido todo o significado, tornando-se um fardo em vez de uma bênção. Uma obrigação em vez de uma alegria. Comecei a sair de casa por horas a fio, andando por bairros onde não conhecia ninguém, sentando em bancos de praça observando estranhos viverem suas vidas. A cafeteria do bairro se tornou meu santuário. Um lugar onde eu podia sentar entre outras pessoas sem me sentir uma intrusa. A jovem barista, Maria, sempre sorria quando me via chegar. E às vezes conversávamos sobre o tempo ou os livros que eu estava lendo. Essas breves conversas se tornaram o ponto alto dos meus dias. Momentos preciosos em que eu lembrava como era ser vista como uma pessoa, e não como um problema. Uma tarde, sentada na cafeteria com um romance que eu não estava realmente lendo, ouvi uma conversa na mesa ao lado. Duas mulheres da minha idade discutiam sobre seus filhos adultos, comparando histórias sobre netos e planos para as festas. Suas vozes carregavam o calor fácil de pessoas que sabiam que eram amadas, que davam como certo que seriam incluídas nas celebrações familiares e momentos importantes. Minha filha insiste que eu vá para o almoço de domingo, dizia uma mulher. Ela diz que não é uma reunião de família sem a maionese da avó. Ah, a minha também, respondeu sua amiga. Ano passado eu tentei dar para trás. Disse que não queria incomodar, e você precisava ver o escândalo que meu filho fez. Mãe, ele disse, o que é o almoço de domingo sem você? Fechei meu livro e saí sem terminar o café. Incapaz de suportar mais um momento ouvindo sobre famílias que realmente queriam estar juntas. Voltando para casa, passei por casa após casa cheia de pessoas que tinham um lugar para pertencer, enquanto eu retornava a um lugar onde minha presença era, na melhor das hipóteses, tolerada, e na pior, ressentida. O fim de ano estava se aproximando, e eu o temia com uma intensidade que me surpreendeu. O Natal sempre foi minha época favorita do ano. A estação em que nossa casa se enchia de parentes, quando eu passava semanas preparando refeições especiais e embrulhando presentes com carinho. Quando Daniel me ajudava a pendurar os enfeites enquanto me contava sobre sua última namorada ou seus planos para o futuro. Agora, o Natal significava assistir Melissa e Daniel fazerem planos que não me incluíam, ouvi-los discutir presentes que estavam comprando para pessoas que importavam para eles, enquanto eu permanecia um pensamento posterior. Quando a mãe de Melissa ligou para convidá-los para passar o Natal na casa dela, nem me surpreendi que eles aceitaram sem me consultar. Eles discutiram os detalhes da viagem e que pratos levariam, falando ao meu redor como se eu fosse um móvel que simplesmente ficaria no lugar enquanto eles estivessem fora. O que você vai fazer no Natal, mãe? Daniel finalmente perguntou, a questão claramente um acréscimo de última hora. A maneira casual como ele disse, como se meus planos fossem minha responsabilidade, como se passar o Natal sozinha fosse uma expectativa razoável para uma mãe cujo único filho morava a 6 metros de distância, quebrou algo dentro de mim que eu pensei já estar completamente estilhaçado. Eu vou ficar bem,
Ouvi a mim mesma dizer, minha voz firme apesar da devastação que rugia em meu peito. Vou encontrar algo para fazer. Naquela noite, sentei-me na beirada da cama segurando o último enfeite de Natal que guardei da minha antiga casa. Um anjo delicado que Daniel havia feito na escola quando tinha 7 anos. Suas pequenas mãos haviam pintado cuidadosamente o vestido de dourado, e ele ficou tão orgulhoso quando o colocamos no topo da nossa árvore. Ela vai cuidar da nossa família, ele anunciara com a certeza que só as crianças possuem. Agora, aquele anjo parecia impossivelmente pesado em minhas mãos. Uma relíquia de um tempo em que família significava algo sagrado, quando proteção e amor fluíam naturalmente entre as gerações. Embrulhei-o cuidadosamente em papel de seda e o coloquei de volta na caixa, incapaz de olhar para ele por mais tempo. O silêncio na casa era diferente agora. Não apenas quieto, mas vazio, oco. Eu havia me tornado um fantasma na vida do meu próprio filho. Existindo, mas não vivendo. Presente, mas não pertencendo. Meus passos ecoavam estranhamente em cômodos que não pareciam mais um lar. E meu reflexo nos espelhos mostrava uma mulher que eu mal reconhecia. Menor de alguma forma, diminuída, como se a constante rejeição estivesse literalmente me encolhendo de dentro para fora. Comecei a pensar em Roberto com mais frequência, lembrando não apenas de nossos momentos felizes, mas da maneira como ele me via, como seu rosto se iluminava quando eu entrava em um cômodo. Ele me fazia sentir essencial, estimada, como a pessoa mais importante em seu mundo. O contraste com minha existência atual era tão gritante que me deixava tonta de tristeza. Mas em algum lugar, na parte mais profunda do meu desespero, uma pequena voz começou a sussurrar. Era quase inaudível no início, como um sinal de rádio distante que aparece e desaparece. Mas gradualmente tornou-se mais forte, mais insistente. Não é assim que a sua história termina, dizia. Você ainda não acabou. Passei meses me encolhendo, tentando me tornar pequena o suficiente para caber nos cantos de suas vidas sem causar perturbação. Eu havia aceitado a narrativa deles de que eu era um fardo, um problema a ser gerenciado, um lembrete de obrigações que eles gostariam de não ter. Eu havia acreditado neles quando sugeriram que boas mães desapareciam graciosamente em condomínios para idosos e navios de cruzeiro, deixando seus filhos livres para viverem vidas sem impedimentos. Mas eu ainda tinha algo que eles haviam esquecido, algo que não conseguiram tirar de mim, apesar de seus melhores esforços para me diminuir. Eu tinha 30 anos de experiência em enfermagem, 30 anos de confiança depositada nos momentos mais vulneráveis das pessoas, 30 anos de prova de que eu era capaz de fazer a diferença neste mundo. Eu sobrevivi à perda do meu marido, sobrevivi vendo o amor da minha vida se apagar apesar de todo o meu conhecimento médico e orações desesperadas. Criei um filho sozinha por vários anos quando Roberto estava servindo no exterior. Fiz plantões duplos, turnos noturnos e trabalhei em feriados para sustentar minha família. Confortei famílias enlutadas, celebrei recuperações milagrosas e segurei as mãos de pessoas dando seus últimos suspiros. Eu não era nada. Eu não era invisível. Eu não estava acabada. E deitada ali, naquele quarto de hóspedes estéril, cercada pela evidência do meu exílio, tomei uma decisão que mudaria tudo. Cansei de tentar merecer o amor deles. Cansei de me encolher para me adequar à conveniência deles. Cansei de ser grata por migalhas de atenção de pessoas que deveriam estar lutando pelo privilégio da minha presença em suas vidas. Ainda não era raiva. Isso viria depois. Não era um plano. Isso ainda estava se formando nos espaços silenciosos da minha mente. Mas era algo muito mais poderoso do que qualquer uma dessas coisas. Era o reconhecimento de que eu ainda tinha uma voz, mesmo que eles tivessem parado de ouvir. E às vezes, a coisa mais poderosa que uma mulher pode fazer é lembrar quem ela era antes que o mundo a convencesse de que não era ninguém. Comecei a observá-los de maneira diferente, não com a esperança desesperada que carreguei por meses, rezando para que de repente me vissem como valiosa novamente, mas com as habilidades de observação clínica que desenvolvi durante 3 décadas de enfermagem.
Observei como o sorriso de Melissa nunca alcançava seus olhos quando falava comigo. Notei como Daniel aprendeu a olhar através de mim, mesmo quando eu estava parada bem na sua frente. Observei suas rotinas, seus hábitos, sua vida cuidadosamente construída que não tinha espaço para verdades inconvenientes. Durante minha carreira, aprendi a ler as pessoas de maneiras que iam além do que elas estavam dispostas a dizer em voz alta. Pacientes afirmavam estar bem enquanto seus corpos contavam histórias diferentes. Famílias insistiam que estavam lidando bem com a situação, enquanto seu comportamento revelava uma profunda disfunção. Eu havia desenvolvido um olho para a lacuna entre a aparência e a realidade, entre o que as pessoas queriam que os outros acreditassem e o que era realmente verdade. Agora eu voltava esse mesmo escrutínio para meu filho e sua esposa. E o que vi foi ao mesmo tempo devastador e esclarecedor. Eles não eram apenas casualmente cruéis ou displicentemente desdenhosos. Eles estavam trabalhando ativamente para me apagar de suas vidas, mantendo a aparência de membros da família zelosos. Cada desprezo, cada exclusão, cada crueldade casual era calculada para me deixar tão infeliz que eu escolheria sair em vez de forçá-los a me pedir para ir. Essa constatação deveria ter me quebrado ainda mais, mas, em vez disso, fez algo inesperado. Me deu poder, porque uma vez que você entende a estratégia de alguém, pode decidir se joga o jogo deles ou muda as regras completamente. Comecei a manter um pequeno caderno, do tipo que os enfermeiros usam para acompanhar os sintomas dos pacientes e os horários dos medicamentos. Mas, em vez de registrar sinais vitais e respostas ao tratamento, eu documentava cada incidente, cada conversa, cada momento em que a máscara deles escorregava e revelava a natureza calculada de sua campanha contra mim. A data em que Melissa, acidentalmente, jogou fora minhas sobras de comida enquanto limpava a geladeira. A vez em que Daniel fingiu não me ouvir quando perguntei se ele queria chá enquanto eu fazia um para mim. A noite em que seus amigos vieram e eles literalmente se esqueceram de me apresentar, deixando-me parada na minha própria sala de estar como uma intrusa que entrou da rua. Anotar tornou tudo real de uma forma que simplesmente vivenciar não havia tornado. Cada entrada era uma prova de que eu não estava imaginando a natureza sistemática da minha exclusão. Não estava sendo excessivamente sensível ou dramática. Isso era um padrão, deliberado e sustentado, projetado para atingir um objetivo específico. E padrões podiam ser documentados, analisados e, por fim, expostos. Também comecei a pesquisar, passando horas na biblioteca pública usando seus computadores para aprender sobre abuso contra idosos e dinâmicas familiares. Descobri que o que eu estava vivenciando tinha um nome: abuso psicológico contra idosos, e que era muito mais comum do que eu jamais imaginei. Li histórias de outros idosos que foram sistematicamente isolados e desvalorizados por familiares que os viam como fardos em vez de pessoas merecedoras de respeito e amor. Mas também li sobre resiliência, sobre mulheres que encontraram maneiras de recuperar seu poder e dignidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Aprendi sobre redes de apoio e grupos de defesa, sobre proteções legais e recursos comunitários que eu nunca soube que existiam. Mais importante, aprendi que não estava sozinha, que minha experiência fazia parte de um padrão maior de desvalorização sistemática da sociedade em relação aos idosos, especialmente as mulheres. O conhecimento me deu algo que eu não sentia há meses: um senso de propósito. Não se tratava mais apenas do meu sofrimento pessoal. Tratava-se de um problema que afetava milhares de pessoas que passaram a vida cuidando dos outros apenas para se verem descartadas quando precisavam de cuidado em troca. Comecei a me lembrar de quem eu era antes que o luto e o desespero me tornassem pequena. Lembrei-me da enfermeira que defendia destemidamente os pacientes quando os médicos queriam descartar suas preocupações. Lembrei-me da mulher que se manifestava nas reuniões do conselho escolar, quando cortes no orçamento ameaçavam programas para crianças carentes. Lembrei-me da pessoa que nunca teve medo de desafiar a autoridade quando a justiça estava em jogo. Essa pessoa ainda estava dentro de mim, enterrada sob meses de dor acumulada, mas não destruída.
ela estava apenas esperando o momento certo para emergir. Comecei a cuidar melhor de mim mesma. Não para agradá-los ou para tentar me encaixar em suas preferências estéticas, mas para honrar a mulher que eu fui e poderia ser novamente. Voltei a usar o batom coral, não porque Roberto o amava, mas porque eu amava a maneira como ele me fazia sentir confiante e vibrante. Comecei a fazer caminhadas mais longas, não para escapar da casa, mas para reconstruir a força física que precisaria para o que viesse a seguir. Mais importante, comecei a falar comigo mesma de forma diferente. Em vez do monólogo interno de dúvida e inutilidade que me atormentou por meses, comecei a ter conversas comigo mesma que uma boa enfermeira teria com um paciente se recuperando de um trauma. Ofereci a mim mesma compaixão, encorajamento e conselhos práticos. Lembrei a mim mesma de minhas realizações, minhas forças, meu valor como ser humano, independentemente do reconhecimento ou aprovação de qualquer outra pessoa. A mudança foi sutil no início, mas Daniel e Melissa começaram a notar que algo estava diferente. Eu não estava mais me desculpando por minha existência ou tentando me fazer menor. Não estava mais buscando a aprovação deles ou implorando por inclusão em suas vidas. Eu era educada, mas não subserviente, presente, mas não carente, civilizada, mas não desesperada. Essa mudança em meu comportamento pareceu perturbá-los mais do que minha miséria anterior. Quando alguém para de desempenhar seu papel designado em uma dinâmica disfuncional, isso força todos os outros a examinar seu próprio comportamento de maneiras que talvez prefiram evitar. Melissa começou a fazer comentários mais diretos sobre minha presença em sua casa, como se minha recém-descoberta confiança fosse de alguma forma ameaçadora para seu controle cuidadosamente mantido. "Espero que você não esteja se acomodando demais aqui, Clara", disse ela uma manhã, enquanto eu calmamente preparava meu café. "Não gostaríamos que você pensasse que este arranjo é permanente." Mas suas palavras agora batiam em mim de forma diferente. Em vez de cortar fundo em minha autoestima, elas simplesmente forneciam mais evidências do padrão que eu estava documentando. Em vez de me fazer sentir indesejada, elas me lembravam que eu merecia muito mais do que as migalhas de tolerância que eles estavam oferecendo. "Claro que não, querida", respondi calmamente, encontrando seus olhos com uma firmeza que pareceu surpreendê-la. "Nada é permanente." Daniel parecia confuso com minha transformação. Ele se acostumara à minha miséria silenciosa, a minha aceitação grata de qualquer atenção mínima que ele escolhesse me dar. Quando parei de buscar sua aprovação ou validação, quando parei de tentar envolvê-lo em conversas que ele claramente não queria ter, ele pareceu não saber como se relacionar comigo. Uma noite, ele realmente iniciou uma conversa, perguntando como eu estava me adaptando a morar com eles. A pergunta pareceu um teste, como se ele estivesse verificando se eu havia internalizado adequadamente meu lugar em sua hierarquia. "Estou aprendendo muito", disse a ele, honestamente. Sobre mim, sobre família, sobre o que realmente importa na vida. Ele parecia esperar mais, reclamações que ele pudesse descartar, necessidades que ele pudesse ignorar, gratidão que ele pudesse dar como certa. Quando não ofereci nada disso, ele rapidamente se refugiou em seu telefone e em sua distância confortável. Eu estava mudando, evoluindo, tornando-me alguém novo. Não a mulher desesperada que se mudou para a casa deles, esperando recriar uma família que não existia mais. E não a vítima quebrada que passou meses encolhendo sob sua crueldade sistemática. Eu estava me tornando outra pessoa, alguém que entendia seu próprio valor, e não estava mais disposta a aceitar menos do que merecia. O caderno engrossava com incidentes documentados, e minha pesquisa se expandiu para incluir informações sobre organizações de defesa e contatos na mídia especializados em questões de direitos dos idosos. Eu ainda não tinha certeza do que faria com toda essa informação, mas sabia que estava me preparando para algo. Algo que exigiria coragem, clareza e um compromisso absoluto com a verdade. Eles cometeram um erro em sua campanha para me apagar. Assumiram que uma mulher da minha idade e circunstâncias simplesmente desapareceria silenciosamente quando a vida se tornasse muito desconfortável, que eu internalizaria a avaliação deles sobre minha inutilidade
e me removeria de suas vidas sem causar qualquer perturbação em sua existência cuidadosamente ordenada. Mas eles se esqueceram que eu era uma enfermeira, treinada para observar, documentar e defender pessoas que não podiam se defender sozinhas. Eles se esqueceram que passei décadas falando a verdade ao poder, desafiando sistemas que falhavam com pessoas vulneráveis, lutando por justiça mesmo quando era difícil ou desconfortável. Mais importante, eles se esqueceram que a mulher que estavam tentando apagar já fora essencial para a sobrevivência de outras pessoas, tomara decisões de vida ou morte sob pressão, salvara vidas, confortara os moribundos e enfrentara qualquer um que ameaçasse o bem-estar das pessoas sob seus cuidados. Essa mulher ainda estava dentro de mim. E ela não estava mais contente em permanecer em silêncio enquanto a injustiça prevalecia. Não era mais raiva que crescia dentro de mim. Era algo muito mais poderoso e muito mais perigoso para pessoas que preferiam operar nas sombras e no silêncio. Era determinação. Era propósito. Era a convicção absoluta de que algumas coisas valem a pena lutar, mesmo quando a luta parece impossível de vencer. E era a crescente certeza de que eu ainda tinha algo valioso a oferecer a este mundo. Algo que eles precisavam desesperadamente, mesmo que estivessem cegos demais para ver ainda. A oportunidade veio embrulhada em um elegante papel marfim, entregue em uma tarde de terça-feira, quando a batida do carteiro interrompeu o silêncio opressivo que se tornara meu companheiro constante. O envelope estava endereçado ao Senhor e Senhora Daniel Moraes, escrito na caligrafia fluida que convites de casamento caros e eventos de caridade sempre empregavam para sinalizar sua importância. Segurei o envelope por um momento, sentindo seu peso, notando o logotipo em relevo da Fundação do Hospital da Criança de São Paulo. Durante minha carreira, ouvi sussurros sobre o baile de gala anual deles. O tipo de evento onde a elite da cidade se reunia para assinar cheques vultosos e parabenizar a si mesmos por sua filantropia, enquanto usavam vestidos que custavam mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Quando Melissa chegou do trabalho naquela noite, ela rasgou o convite com a antecipação ávida de alguém que media seu valor pela exclusividade dos eventos aos quais era convidada. Seus olhos se iluminaram ao ler os detalhes, e ela imediatamente chamou Daniel para compartilhar a notícia. O gala da Fundação do Hospital da Criança, anunciou ela, segurando o convite como um troféu. Este é exatamente o tipo de evento em que precisamos ser vistos. Todas as pessoas certas estarão lá, sócios dos maiores escritórios, membros do conselho do hospital, vereadores. Só as oportunidades de networking já valem o preço do ingresso. Daniel espiou por cima do ombro dela, já calculando o custo e os potenciais benefícios para a carreira. Quando é? Daqui a 3 sábados. Traje a rigor, claro. O tema é Curar com Esperança. Eles estão arrecadando fundos para a nova ala de oncologia pediátrica. Ela já estava planejando mentalmente sua roupa, seu cabelo, sua estratégia para fazer as conexões certas com as pessoas certas. Com certeza deveríamos ir, concordou Daniel. Isso pode ser enorme para nossas carreiras. Eu ouvia a empolgação deles da cozinha, onde preparava silenciosamente meu jantar solitário. Eles falavam do gala como se fosse uma transação comercial, um investimento em seu capital social, em vez de um esforço genuíno para apoiar crianças doentes. Mas algo sobre o evento me chamou de uma forma que não consegui articular imediatamente. Hospital da Criança, ala de oncologia pediátrica. As próprias palavras me transportaram de volta ao trabalho mais significativo da minha carreira. Os anos que passei na ala infantil, segurando mãozinhas durante procedimentos, confortando pais em suas horas mais sombrias, celebrando pequenas vitórias que significavam tudo para famílias enfrentando desafios impossíveis. Eu era boa naquele trabalho. Mais do que boa, eu era excepcional. As crianças confiavam em mim instintivamente, os pais encontravam conforto em minha presença, e os médicos confiavam em minhas observações e percepções. Eu fazia parte da cura, parte da esperança, parte de algo maior e mais importante do que minhas próprias necessidades ou desejos. Nos dias seguintes, passei a pesquisar sobre a fundação do Hospital da Criança,
aprendendo sobre seu trabalho e sua missão. O que descobri reacendeu algo dentro de mim que estava adormecido por muito tempo. Eles estavam fazendo exatamente o tipo de trabalho ao qual dediquei minha vida: cuidar dos membros mais vulneráveis da sociedade, fornecer esperança quando a ciência médica atingia seus limites, apoiar famílias através de desafios inimagináveis. Também aprendi sobre o formato do gala. Haveria jantar, dança e um leilão silencioso. Mas a peça central da noite era sempre o discurso principal. Uma palestra de alguém cuja história incorporava a missão da Fundação de curar com esperança. Palestrantes anteriores incluíram médicos proeminentes, pais agradecidos e líderes comunitários que superaram desafios significativos para fazer a diferença na vida das crianças. Uma ideia começou a se formar em minha mente, frágil no início, mas ganhando força a cada dia. Era audaciosa, talvez até impossível, mas parecia certa de uma forma que nada parecia certo há meses. Comecei a fazer telefonemas durante as horas em que Daniel e Melissa estavam no trabalho. Minha primeira ligação foi para os escritórios da Fundação, onde falei com uma jovem chamada Beatriz, que coordenava seus eventos especiais. Expliquei que era uma enfermeira pediátrica recém-aposentada com décadas de experiência e que estava interessada em saber mais sobre oportunidades de voluntariado. Sempre precisamos de voluntários experientes, disse Beatriz calorosamente. Especialmente pessoas com sua formação. Você estaria disponível para uma reunião esta semana? Os escritórios da Fundação ficavam em um reluzente complexo médico no centro da cidade, cercado por aquele tipo de arquitetura institucional que falava de propósito sério e financiamento significativo. Beatriz acabou sendo uma mulher dedicada na casa dos 30 anos que perdeu o próprio irmão para a leucemia infantil e canalizou seu luto para o trabalho de defesa da causa. Enquanto conversávamos, me vi contando a ela não apenas sobre minha experiência profissional, mas também sobre minha situação atual. Falei com cuidado, profissionalismo, mas honestamente sobre os desafios enfrentados por idosos que se veem desvalorizados por familiares que um dia dependeram deles. Expliquei como minha própria experiência abriu meus olhos para uma forma de abuso que permanece amplamente invisível, porque suas vítimas muitas vezes estão isoladas e envergonhadas. Que horrível, disse Beatriz, sua voz cheia de simpatia genuína, mas também incrivelmente comum. Vemos isso às vezes com os avós de nossos pacientes. Familiares que querem ajudar, mas são deixados de lado por filhos adultos que acham que sabem mais. É uma forma de etarismo que opera dentro das famílias, expliquei. E é particularmente cruel porque atinge pessoas que passaram a vida cuidando dos outros, apenas para se verem descartadas quando precisam de cuidado e apoio em troca. Beatriz se inclinou para a frente, claramente envolvida em nossa conversa. Você já pensou em falar publicamente sobre este assunto? Estamos sempre procurando palestrantes que possam abordar diferentes aspectos da cura e da esperança. E sua perspectiva parece única e importante. Meu coração começou a bater mais rápido. Que tipo de oportunidades para palestrar? Bem, nosso gala está chegando em algumas semanas. Ainda estamos finalizando o programa, mas gostamos de incluir vozes que representam diferentes aspectos da nossa missão. A cura não é apenas sobre procedimentos médicos. É sobre restaurar a dignidade, a esperança e o apoio comunitário para pessoas que estão lutando. Respirei fundo, sabendo que o que estava prestes a dizer abriria portas ou as fecharia para sempre. Seria uma honra palestrar no seu gala. E acho que sei exatamente que história precisa ser contada. Nas 2 semanas seguintes, trabalhei com Beatriz para elaborar um discurso que serviria a múltiplos propósitos. Na superfície, seria sobre a importância das relações intergeracionais na cura, sobre como a sabedoria e a experiência dos mais velhos poderiam contribuir para o bem-estar de crianças vulneráveis. Mas, por baixo de tudo, seria a minha história, contada não como uma vítima em busca de compaixão, mas como uma profissional de saúde expondo um problema que precisava ser enfrentado. Eu ensaiava o discurso no meu quarto à noite, cronometrando-o cuidadosamente, refinando cada frase até que carregasse exatamente o peso que eu pretendia. Pesquisei a lista de convidados,
descobrindo quem estaria na plateia, entendendo o tipo de pessoa que frequentava esses eventos e que mensagens ressoariam com elas. Mais importante, preparei-me mental e emocionalmente para o que aconteceria quando Daniel e Melissa descobrissem minha presença em seu importante evento de networking. Eles ficariam chocados, provavelmente furiosos, definitivamente envergonhados. Mas também estariam presos pelas expectativas sociais da noite, incapazes de criar uma cena sem manchar suas próprias reputações entre as mesmas pessoas que tentavam impressionar. 3 dias antes do gala, Beatriz ligou para confirmar os detalhes finais. Estou muito animada com seu discurso, Clara. O conselho da fundação analisou seus pontos principais, e eles acham que sua mensagem sobre as formas ocultas de abuso contra idosos é exatamente o que nossa plateia precisa ouvir. São pessoas com recursos e influência. Se alguém pode ajudar a chamar a atenção para este problema, são eles. Espero que sim, eu disse, em voz baixa. Há tantas pessoas sofrendo em silêncio, pensando que não têm voz nem opções. Se minha história puder ajudar uma única família a reconhecer e resolver esse tipo de disfunção, valerá a pena qualquer custo pessoal que venha com ela. Na noite anterior ao gala, peguei o vestido que havia escolhido para a ocasião. Um vestido longo azul marinho que usei em cerimônias de premiação da enfermagem anos atrás. Elegante, mas não chamativo. Profissional, mas não frio. Passei-o com cuidado. Lustrei os sapatos que usaria e separei as joias simples que pertenceram à minha mãe. Olhando-me no espelho, vi alguém que não via há meses. Uma mulher com propósito, com dignidade, com algo importante a dizer. O rosto que me encarava pertencia a alguém que havia sobrevivido, que havia aprendido, que havia escolhido transformar sua dor em poder, em vez de deixar que a destruísse. Amanhã à noite, Daniel e Melissa entrariam naquele gala esperando fazer contatos, impressionar e avançar em suas carreiras. Estariam vestindo suas roupas mais caras, exibindo suas personalidades mais charmosas, desempenhando os papéis que achavam que lhes garantiriam a aprovação e o reconhecimento que tanto desejavam. Eles não tinham ideia de que seu maior desafio não viria da competição por atenção e status que normalmente caracterizava tais eventos. Viria da mulher que eles tanto se esforçaram para apagar, de pé em um púlpito com um holofote sobre ela, finalmente pronta para dizer a verdade sobre o que a cura realmente significava. O caderno cheio de incidentes documentados estava sobre a minha cômoda, suas páginas repletas de evidências de sua crueldade sistemática. Mas amanhã à noite, eu não precisaria de evidências, documentação ou provas. Amanhã à noite, eu precisaria apenas da minha voz, da minha verdade e da coragem de usar ambas a serviço de algo maior que a minha própria dor. Amanhã à noite, a mulher invisível finalmente seria vista. O salão nobre do Palácio Tangará brilhava com o tipo de elegância orquestrada que apenas muito dinheiro poderia criar. Lustres de cristal lançavam uma luz quente sobre mesas cobertas com toalhas de linho branco impecável. Cada arranjo de centro uma obra de arte com rosas brancas e folhagens em cascata. A elite da cidade movia-se pelo espaço com uma graça ensaiada. Seus trajes de gala e joias falando de uma riqueza tão estabelecida que não precisava mais se anunciar em voz alta. Cheguei cedo, como havia combinado com Beatriz, e ocupei meu lugar na mesa principal, reservada para os membros do conselho da fundação e os palestrantes. Deste ponto, eu tinha uma visão perfeita de todo o salão, incluindo a entrada onde os convidados ainda chegavam em um fluxo constante de vestidos de grife e smokings sob medida. Meu coração permaneceu calmo enquanto eu observava a multidão, mas meus olhos estavam focados em uma entrada específica. Eu sabia que Daniel e Melissa chegariam elegantemente atrasados, não tão tarde a ponto de parecer desrespeitoso, mas tarde o suficiente para fazer uma entrada que seria notada pelas pessoas que eles queriam impressionar. Exatamente às 7h15, eles passaram pela porta ornamentada, e senti uma mistura complexa de emoções tomar conta de mim. Daniel estava elegante em seu smoking preto, o cabelo perfeitamente penteado, a postura confiante. Melissa estava deslumbrante em um vestido longo verde esmeralda que provavelmente custou mais do que minha aposentadoria mensal.
suas joias capturando a luz enquanto ela se movia com elegância pela multidão. Eles pareciam exatamente o que eram. Um jovem casal ambicioso subindo na vida com determinação e habilidade. Eles pertenciam àquele salão cheio de pessoas de sucesso, e sabiam disso. O que eles não sabiam era que sua noite cuidadosamente planejada estava prestes a tomar um rumo que eles jamais poderiam ter previsto. Observei-os circular pelo salão durante o coquetel, estudando sua técnica com a mesma observação clínica que um dia apliquei ao cuidado de pacientes. Melissa havia aperfeiçoado a arte da conversa de networking, engajando-se o tempo suficiente para causar uma boa impressão, graciosa o suficiente para seguir em frente sem parecer rude, estratégica o suficiente para focar sua atenção nas pessoas que poderiam impulsionar sua carreira. Daniel era mais reservado, mas igualmente focado, usando sua formação em engenharia para se conectar com membros do conselho do hospital que supervisionavam projetos de construção e iniciativas de tecnologia. Eles eram bons nisso, percebi. Entendiam como jogar o jogo da ascensão social, como se apresentar como adições valiosas a qualquer organização ou círculo social. Quando os sinos do jantar soaram e os convidados começaram a se dirigir às suas mesas, vi Daniel verificando a localização da mesa deles no mapa de assentos. Mesa 12. Perto o suficiente da frente para sugerir importância, mas não tão perto a ponto de implicar que já haviam chegado ao auge da hierarquia social. Uma posição perfeita para novatos ambiciosos. Eles se acomodaram em seus lugares com satisfação óbvia, apresentando-se aos seus companheiros de mesa com o charme polido que haviam aperfeiçoado. Da minha posição na mesa principal, eu podia ver os gestos animados de Melissa enquanto ela descrevia seu trabalho no escritório de advocacia, e o aceno atento de Daniel enquanto ouvia um administrador do hospital discutir projetos futuros. O jantar prosseguiu por vários pratos, cada um uma oportunidade para conversa e conexão. Eu me vi genuinamente apreciando a companhia na minha mesa. Membros do conselho da fundação que falavam apaixonadamente sobre seu trabalho. Colegas profissionais de saúde que compartilhavam meu compromisso em servir populações vulneráveis e doadores que haviam transformado tragédias pessoais em filantropia significativa. Doutora Helena Sampaio, a presidente da fundação, inclinou-se durante a salada para revisar o programa da noite. Seu discurso está agendado logo após a sobremesa, um pouco antes do leilão começar. É o nosso horário mais importante. Todos ainda estarão sentados, focados e no clima para serem inspirados e desafiados. Estou pronta, eu disse a ela, e era verdade. O caderno com a documentação estava guardado em segurança na minha bolsa de festa, mas eu sabia que não precisaria dele. A história que eu estava prestes a contar estava escrita em meu coração, gravada em minha memória por meses de uma crueldade sistemática que quase destruiu meu senso de valor próprio. Enquanto o prato principal era servido, notei Daniel e Melissa se tornando mais animados, mais confiantes. Sua mesa estava respondendo bem ao seu charme, e vários cartões de visita já haviam sido trocados. Eles estavam tendo sucesso exatamente naquilo que vieram realizar. Quando os pratos de sobremesa foram retirados e a doutora Helena se levantou para apresentar a palestrante principal da noite, senti um momento de profunda calma me invadir. Este era o momento para o qual eu vinha me preparando, a razão pela qual eu suportei meses de humilhação e isolamento, a oportunidade de transformar minha dor pessoal em algo significativo para outros que sofriam em silêncio. Senhoras e senhores, a voz da doutora Helena soou claramente através do excelente sistema de som do salão. O discurso principal desta noite será proferido por Clara Moraes, uma enfermeira pediátrica aposentada com mais de 30 anos de experiência, cuidando das crianças mais vulneráveis de nossa comunidade. O holofote me encontrou enquanto eu me levantava da cadeira, e senti o calor de seu foco enquanto caminhava em direção ao púlpito. Os aplausos foram educados e expectantes. O tipo de recepção dada a palestrantes em eventos de caridade onde a plateia espera ser entretida e inspirada. Mas da mesa 12, ouvi algo diferente. A inspiração súbita que significava reconhecimento e choque.
O arrastar de uma cadeira no chão enquanto alguém tentava se levantar antes de se lembrar onde estava. O sussurro quase inaudível da voz de uma mulher dizendo: "Meu Deus, aquela é a..." Cheguei ao púlpito e ajustei o microfone, olhando para o mar de rostos que representava os cidadãos mais influentes e ricos da cidade. Equipes de filmagem de emissoras de TV locais haviam se posicionado para a melhor cobertura, e eu podia ver as luzes vermelhas indicando que minhas palavras seriam transmitidas para telespectadores de toda a região. Na mesa 12, o rosto de Daniel estava pálido, sua expressão mudando de confusão para um horror crescente à medida que ele percebia o que estava para acontecer. A maquiagem perfeita de Melissa não conseguia esconder o choque em seus olhos, a maneira como sua mão tremia ao pegar o copo d'água. "Boa noite", comecei, minha voz firme e clara. "Meu nome é Clara Moraes, e quero falar com vocês sobre cura. Não apenas o tipo de cura que acontece em salas de cirurgia e prontos-socorros, mas o tipo de cura que precisa acontecer nas famílias, nas comunidades, nos cantos silenciosos da nossa sociedade, onde as pessoas sofrem em silêncio porque sua dor foi tornada invisível." O salão ficou completamente em silêncio. Este não era o típico discurso inspirador que geralmente caracterizava tais eventos. Era algo mais cru, mais honesto, mais desafiador. Por 30 anos tive o privilégio de cuidar de crianças enfrentando doenças que ameaçavam suas vidas. Segurei suas mãos durante procedimentos. Confortei seus pais nas horas mais sombrias e celebrei com as famílias quando milagres aconteciam. Eu achava que entendia o sofrimento e achava que entendia a cura. Fiz uma pausa, deixando meus olhos percorrerem a plateia, notando a atenção total em seus rostos. Na mesa 12, Melissa apertava o guardanapo com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. Mas foi somente quando me tornei uma paciente, não em um hospital, mas na minha própria família, que eu realmente entendi como a cura acontece e como ela pode ser impedida pelas mesmas pessoas que deveriam estar oferecendo amor e apoio. Um murmúrio percorreu a multidão. Não era isso que eles esperavam, mas estavam ouvindo com a intensidade de quem reconhece a verdade quando a ouve. Há 8 meses, após perder meu marido de 32 anos, mudei-me para a casa do meu filho e sua esposa. Pensei que estava me juntando a uma família. Em vez disso, descobri o que significa ser sistematicamente apagada da sua própria vida por pessoas que veem sua idade e seu luto como inconveniências a serem administradas, em vez de experiências que merecem respeito e compaixão. As câmeras estavam gravando cada palavra, e pude ver repórteres na plateia tomando notas. Na mesa 12, Daniel encarava o prato, incapaz de encontrar os olhos de ninguém, enquanto o rosto de Melissa havia corado sob a base cuidadosamente aplicada. Esta noite, quero falar sobre uma forma de abuso que opera nas sombras, que tem como alvo nossos cidadãos mais vulneráveis, os idosos que passaram a vida cuidando dos outros, apenas para se verem descartados quando precisam de cuidado em troca. Quero falar sobre a crueldade sistemática que se esconde atrás de sorrisos educados e obrigações familiares, e quero desafiar cada pessoa nesta sala a examinar como trata os mais velhos em suas próprias famílias. O salão estava tão quieto que eu podia ouvir o som de talheres sendo cuidadosamente pousados nos pratos. O sussurro de tecido enquanto as pessoas se inclinavam para a frente em suas cadeiras. Todos os olhos estavam focados em mim, todos os ouvidos atentos a palavras que vinham claramente de um lugar de profunda experiência pessoal. E na mesa 12, 2 pessoas que passaram meses tentando me tornar invisível estavam descobrindo como era ser visto por uma sala inteira cheia de estranhos influentes. Ter sua fachada cuidadosamente construída desmoronando pela mesma mulher que tanto tentaram apagar. A parte mais poderosa do meu discurso ainda estava por vir, mas eu já podia ver em seus rostos que tudo havia mudado. A mulher invisível encontrou sua voz, e o mundo inteiro estava finalmente ouvindo. Quero compartilhar com vocês o que é se tornar invisível na casa do seu próprio filho. Continuei, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Como é ter suas contribuições ignoradas, sua presença ressentida, sua própria existência tratada como um fardo que deve ser suportado,
em vez de um presente a ser valorizado. A plateia estava completamente cativada agora, inclinando-se em seus assentos enquanto eu falava das crueldades sutis que definiram meus últimos meses. Falei sobre as listas de compras que nunca incluíam meu nome, os jantares onde meu lugar não era posto, as conversas que paravam quando eu entrava no cômodo. Descrevi a exclusão sistemática, as crueldades casuais, a maneira como o amor pode ser usado como arma por pessoas que entendem exatamente como infligir dor máxima, mantendo as aparências. Mas esta noite, não estou aqui apenas para falar da minha dor. Eu disse, meus olhos encontrando a mesa de Daniel e Melissa com a precisão de um laser. Estou aqui para falar sobre transformação. Sobre como as experiências mais sombrias podem se tornar o catalisador para o trabalho mais importante de nossas vidas. Daniel havia se encolhido na cadeira, o rosto escondido nas mãos, enquanto Melissa permanecia rígida de fúria e humilhação. Seus companheiros de mesa lançavam olhares para eles, claramente ligando os pontos entre minha história e a presença deles ali. Vejam, minha experiência abriu meus olhos para uma epidemia de abuso contra idosos que não acontece em asilos ou casas de repouso, mas em lares de família por todo este país. Pessoas da terceira idade, particularmente mulheres que passaram a vida cuidando dos outros, estão sendo sistematicamente desvalorizadas, isoladas e emocionalmente destruídas por filhos adultos que as veem como obstáculos para suas próprias ambições, em vez de seres humanos que merecem respeito e amor. Tirei meu caderno, erguendo-o para que as câmeras pudessem capturar. Documentei cada incidente, cada crueldade casual, cada momento em que minha humanidade foi negada. Não porque eu quisesse vingança, mas porque percebi que minha história poderia lançar luz sobre um problema que afeta milhares de famílias em nossa comunidade. Os aplausos começaram baixos, mas cresceram em intensidade à medida que pessoas por todo o salão se levantavam. Eram pessoas influentes, ricas, com o poder de criar mudanças. E estavam respondendo à minha mensagem com o tipo de entusiasmo que sugeria que uma ação real poderia se seguir. As crianças na ala oncológica deste hospital entendem algo que muitos adultos esqueceram. Continuei, minha voz se sobrepondo aos aplausos prolongados. Elas entendem que toda pessoa tem valor, que toda história importa, que a cura acontece quando nos vemos claramente e respondemos com compaixão em vez de julgamento. Doutora Helena sorria radiantemente de seu assento na mesa principal, reconhecendo claramente que este discurso seria lembrado e citado muito depois do fim da noite. As câmeras continuaram gravando, capturando cada palavra para ser transmitida a milhares de telespectadores que poderiam reconhecer suas próprias famílias em minha história. Estou anunciando esta noite a criação da iniciativa Dignidade na Terceira Idade, um programa que fornecerá apoio, recursos e defesa para idosos que estão sofrendo abuso ou negligência dentro de suas próprias famílias. A Fundação do Hospital da Criança concordou em patrocinar este programa, reconhecendo que a cura deve se estender além do tratamento médico para abordar as feridas sociais e emocionais que nos tornam todos vulneráveis. A ovação de pé agora era estrondosa, durando vários minutos enquanto as pessoas demonstravam seu apoio a esta nova iniciativa. Na mesa 12, Daniel e Melissa permaneceram sentados, isolados em seu choque e humilhação, cercados por convidados que endossavam entusiasticamente um programa projetado para combater exatamente o tipo de abuso que eles haviam infligido. Quando os aplausos finalmente diminuíram, proferi minhas palavras finais com a autoridade calma de quem encontrou seu propósito. Aprendi algo importante durante estes meses difíceis. Aprendi que nosso valor como seres humanos não é determinado pela vontade dos outros de reconhecê-lo. Aprendi que, às vezes, a coisa mais poderosa que podemos fazer é nos recusar a desaparecer, a sermos diminuídos, a aceitar menos do que merecemos. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Daniel e Melissa pela primeira vez desde que comecei o discurso. E aprendi que a verdade, quando dita com coragem e clareza, tem o poder de transformar não apenas nossas próprias vidas, mas as vidas de todos que precisam ouvi-la. O aplauso final foi avassalador,
E enquanto eu voltava para meu assento, fui cercada por membros do conselho da fundação ansiosos para discutir o financiamento e a implementação da iniciativa Dignidade na Terceira Idade. Cartões de visita foram colocados em minhas mãos, pedidos de entrevista foram feitos e compromissos de apoio foram oferecidos por pessoas que entenderam a importância do trabalho que eu estava propondo. Do outro lado do salão, eu podia ver Daniel e Melissa tendo o que parecia ser uma conversa intensa e sussurrada. Outros convidados em sua mesa agora olhavam abertamente, tendo claramente feito a conexão entre meu discurso e a presença deles. Sua noite de networking cuidadosamente planejada havia se tornado uma revelação pública de seu caráter, testemunhada exatamente pelas pessoas que eles esperavam impressionar. Enquanto o leilão começava e a noite se encaminhava para o fim, vi-me cercada por pessoas que queriam compartilhar suas próprias histórias de disfunção familiar e maus tratos a idosos. Um advogado proeminente ofereceu-se para fornecer serviços jurídicos para a nova iniciativa. Uma viúva rica se comprometeu a financiar grupos de apoio para idosos isolados. Uma vereadora prometeu apresentar um projeto de lei para combater o abuso de idosos no âmbito familiar. Minha dor havia se transformado em propósito, meu isolamento em defesa, meu silêncio em uma voz que poderia ajudar milhares de pessoas que sofriam em circunstâncias semelhantes à minha. Perto do final da noite, quando os convidados começavam a juntar seus pertences e se despedir, Daniel finalmente se aproximou de mim. Seu rosto estava pálido, sua confiança habitual completamente abalada. Melissa ficou para trás, claramente relutante em me encarar diretamente após a exposição pública de seu comportamento. Mãe, disse ele baixinho, sua voz quase inaudível em meio às conversas ao redor. Nós precisamos conversar. Olhei para meu filho, este homem que eu criei, eduquei, apoiei e amei incondicionalmente, e senti algo que não experimentava há meses. Não raiva, não justificação, mas uma profunda tristeza pela pessoa que ele se permitiu tornar. Sim, Daniel, nós precisamos conversar. Concordei. Mas não hoje à noite. Esta noite pertence a todas as pessoas que ouviram suas próprias histórias na minha, que reconheceram que não precisam aceitar maus tratos simplesmente porque vêm de membros da família. Juntei minha bolsa de festa e a pilha de cartões de visita que coletei durante a noite. Quando você estiver pronto para ter uma conversa honesta sobre respeito, dignidade e o que família realmente significa, você sabe onde me encontrar. Enquanto eu caminhava em direção à saída, Beatriz e vários outros membros da fundação se juntaram a mim, já fazendo planos para o lançamento da iniciativa Dignidade na Terceira Idade. As câmeras nos seguiram, e eu sabia que a cobertura da imprensa no dia seguinte alcançaria milhares de famílias que poderiam finalmente reconhecer padrões de abuso que tinham vergonha ou confusão demais para nomear. Do lado de fora do hotel, as luzes da cidade brilhavam como estrelas terrenas, e respirei fundo o ar fresco da noite. Pela primeira vez em meses, senti-me verdadeiramente livre. Não porque me vinguei de pessoas que me machucaram, mas porque encontrei uma maneira de transformar meu sofrimento em serviço, minha dor em propósito. A mulher invisível não apenas encontrou sua voz. Ela descobriu que sua voz poderia mudar o mundo para outros que precisavam desesperadamente que alguém dissesse sua verdade. Enquanto caminhava para o meu carro, pensei nos meses que viriam, as entrevistas que daria, os grupos de apoio que facilitaria, as políticas que ajudaria a elaborar para proteger idosos vulneráveis. O trabalho seria desafiador, às vezes doloroso, mas seria significativo de uma maneira que minha vida anterior nunca alcançou. Aprendi que, às vezes, nossos maiores dons emergem de nossas feridas mais profundas, que nosso trabalho mais importante começa quando paramos de esconder nossas cicatrizes e começamos a usá-las para ajudar os outros a se curarem. Aprendi que a dignidade não é algo que outras pessoas podem dar ou tirar. É algo que você reivindica para si mesmo e depois usa para elevar todos ao seu redor. Mais importante, aprendi que nunca é tarde para se tornar quem você sempre deveria ser, para encontrar sua voz, para se levantar e dizer: eu estou aqui, eu importo, eu me serei mais invisível. E ao dizer essa verdade,
Descobri que a forma mais poderosa de cura acontece quando nos recusamos a desperdiçar nossa dor, quando transformamos nosso sofrimento em força e nosso silêncio em uma canção que ajuda os outros a encontrar o caminho de volta para si mesmos.